Boa noite, queridos. Bom, eu estava no domingo passado celebrando um casamento em Búzios, no Rio de Janeiro, juntamente com a minha esposa, a pastora Gabi, e também o pastor Mateus, pastora Kerly, e um casal de líderes da nossa igreja que nos acompanhou nessa viagem, que é o nosso querido Josemar e a missionária Ellen. E a gente chegou num hotel muito bonito, por sinal, a uns 12 ou 13 quilômetros de distância de um local mais central em Búzios, onde as pessoas vão para se alimentar, tem praça de alimentação e etc. Quando eu cheguei no hotel, abaixa o fundo um pouquinho, por gentileza. Quando eu cheguei no hotel, eu me deparei com uma placa dizendo Recanto da Espiritualidade. Eu achei legal aquilo, porque o hotel é num local muito bacana, no meio de uma floresta, cercado por montanhas. E quando eu desci até o mar estava muito agitado, não nesse local é um pouco difícil para se banhar. Mas eu vi muitas pessoas, enquanto nós estávamos fazendo o check-in, eu vi muitas pessoas de meia idade, talvez com 50, 55, 60 anos ou um pouco mais, entre homens e mulheres, todos vestidos de branco, e eles eram estrangeiros, falavam um pouco portunhol, um espanhol, sei lá. E quando a gente desceu para a praia, a gente ficou ali um pouco contemplando a beleza de Deus e agradecendo o Senhor por tudo, por ter nos levado ali naquele lugar tão paradisíaco. Mas de repente foi descendo essas pessoas e eles prepararam um lugar na praia para fazer um ritual. E eles cavaram um buraco na areia e colocaram um vidro com muito incenso e acenderam os incensos. E eles começaram a cantar, a adorar, claro, uma divindade ou o próprio Deus na concepção deles. E eles dançavam, cantavam, e de repente começou um batismo ali. Eu estava um pouco distante, assentado na areia, e Deus começou a falar comigo. Deus começou a dizer para mim que muitos estão em busca dele, mas poucos vão o encontrar, porque só existe um caminho para encontrar com Deus. Não adianta nós pegarmos atalhos, nós não vamos chegar perto dele, e o caminho é Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém pode voltar a Deus, encontrar com Deus, estar com Deus, se não passar pelo caminho, pela porta chamada Jesus Cristo. Uau! E quando eu estava ali, Deus começou a ministrar comigo, ministrar em mim. E eu quero hoje trazer uma ministração, da qual Deus já estava trabalhando no meu coração. Eu quero falar hoje sobre o resgate da nossa origem. Você pode dizer o resgate da nossa origem. Bom, o que é origem? Origem é a base primordial de um ser. Se nós olharmos para qualquer pessoa, talvez o estilo dele vestir, o estilo de ser, de se comportar, o seu comportamento, a sua forma de falar, vai denunciar a sua origem. E eu quero te dizer que nós temos uma origem, mas essa origem ela foi violada, ela foi fragmentada, ela foi desconfigurada, e todos nós precisamos resgatar a origem verdadeira da nossa essência. Caso contrário, o que pode ocorrer, pastor? Nós caminharemos, nós andaremos de um lado para o outro, nós bateremos em várias portas, nós vamos pegar vários caminhos, mas no final vamos dar com os burros na água. Não vamos chegar a lugar nenhum. E assim nós vemos a humanidade.
todos tentando encontrar Deus, todos tentando se achegar a Deus, mas são poucos que de verdade o encontram. São poucos que podem dizer assim, como Jó disse uma vez: antes eu te conhecia, te ouvi falar, eu ouvi as histórias sobre Deus, mas Jó, ele faz uma declaração dizendo: hoje os meus olhos te contemplam. Uma coisa é você ouvir sobre Deus, outra coisa é você conhecer a Deus de verdade. E o maior sonho de Deus é se revelar à humanidade. O maior sonho de Deus é que você não o conheça simplesmente por experiências espirituais, mas que você tenha um conhecimento sobre Deus de forma relacional. Quantos estão compreendendo já o início? Quantos estão? Bom, mas para nós recuperarmos a nossa origem, para a gente recuperar a nossa origem, nós precisamos, encontrar respostas para algumas perguntas. Perguntas que todos os seres humanos, escute por favor, pergunta que todos os seres humanos fazem: quem somos? De onde viemos? Qual é o nosso destino? Todas as pessoas estão tentando encontrar a resposta para esses questionamentos. Quem eu sou? Da onde que eu vim? Para onde que eu vou? Peraí, o que você precisa entender é que as respostas para essas perguntas não se encontram no homem, não se encontra na filosofia, não se encontra na política, não se encontra na religião. A resposta para que a gente saiba quem somos, de onde viemos e para onde vamos, está no nosso Pai, o nosso Criador. E a primeira coisa para que você resgate a sua origem, para que você não viva uma vida distorcida, desfocada, fragmentada, você precisa entender que você tem um Pai, que você tem um Criador. Eu quero ler isso com você em Gênesis capítulo 1, primeiro livro da Bíblia, 27. Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aqui está o cerne, o ponto central da nossa evolução. A humanidade busca evoluir através da tecnologia, e ela até avança alguns passos, mas a verdadeira evolução está em buscarmos os fundamentos da nossa originalidade, e esses fundamentos estão em Deus, não estão no homem, não está no sistema, não está em coisas. E você precisa entender isso. Toda a sua busca frenética por alguma resposta, por alguma solução, está em Deus. Por isso que nós vivemos um vazio após o outro. Por isso que a gente talvez encontra um certo alento nas informações, nos estudos, nos grandes homens que estão mentoreando a humanidade. Talvez a gente encontre algum alento, mas de fato, a paz verdadeira que você tanto busca, e a resposta que vai te conduzir à eternidade, está da onde você veio. Você veio de Deus. Não aceite menos. Não aceite menos. Houve um grande mestre há anos atrás que disse que viemos do macaco. Alguns acreditam. Cara, eu não acredito. Eu não pareço de jeito nenhum com o chimpanzé. Nada. Se você olhar bem para mim, você vai ver que eu sou o xerox do meu pai.
até o cabelo branco eu herdei dele. Você entende isso? Então você não pode aceitar menos, porque quando você aceita menos da sua verdadeira essência, você passa a viver como um miserável. E Deus te fez como filho, e todo filho é herdeiro. Você precisa herdar, porque tem coisas grandes que o seu Pai, que é o Todo-Poderoso, tem preparado para você. E era para você dar um grito de glória, cara. Porque o seu futuro não é na miséria, o seu futuro é assentado na mesa. O seu futuro é desfrutando o melhor de Deus. Será que você está aqui para aplaudir Jesus? Só que a gente precisa entender algo. Se nós compreendemos que viemos de Deus, que somos criação perfeita dele, houve alguma coisa no meio dessa questão. E desde Adão nós entendemos que nós perdemos a nossa originalidade. Deixamos de ser uma cópia autêntica de Deus. E nos tornamos um rascunho do diabo. Um rascunho das nossas neuroses. Rascunho dos nossos pensamentos medíocres. E a Bíblia é tão fantástica, cara, que ela diz o seguinte, anota isso, faz uma tatuagem assim, tá bom? Diz o seguinte: assim como pensas em sua alma, assim você será. É a palavra de Deus. Se você pensa que é um miserável, que é um derrotado, que é um homem mau, que nada dá certo na sua vida, cara, me desculpa, vai acontecer isso na sua vida. Por isso que Deus te trouxe aqui hoje, cara. O seu encontro não é casual, o seu encontro não foi por acaso. Deus te trouxe aqui pois Ele quer mudar a sua mentalidade. Deus te trouxe aqui porque Ele quer mudar o seu destino. Deus te trouxe aqui porque quer mudar seu casamento. Deus te trouxe aqui porque quer mudar o seu futuro. Vamos lá, gente, vamos lá. Será que tem alguém comigo? A gente precisa entender que precisamos resgatar a nossa origem. Você precisa compreender quem você é, cara. Ei, você precisa entender quem você é. Porque senão você será como uma folha seca jogada ao vento. Você será instável. Você não terá fundamento. Você não terá progresso na sua vida. Você não terá sucesso, cara. Porque você é uma folha que o vento leva para qualquer destino. E dizem que para quem não sabe para onde vai, qualquer carona é um destino. Mas nós sabemos para onde estamos indo, cara. Se você não sabia, eu estou te contando hoje. O seu destino, cara, é um dia estar com Deus. Por quê, pastor? Porque a nossa trajetória na terra é passageira e é limitada. Alguns vão viver 50, outros vão viver 40, uns vão viver 80 e acabou. Fim. A verdadeira vida é depois. A verdadeira vida é depois. Cara, será que a nossa mentalidade está gerando ações que são dignas de passarmos a eternidade com Deus? Quando você olha para os frutos das suas mãos, quando você olha para aquilo que você produz na sua vida cotidiana, será que isso vai te levar? Será que isso está atestando o seu passaporte para encontrar com Deus na eternidade? Só existe um meio de reconfigurarmos, de resgatarmos a nossa originalidade. Se o pecado entrou e burlou todo o padrão do céu, se o primeiro homem chamado Adão fez uma escolha e essa escolha trouxe um grande prejuízo, trouxe uma grande devastação para a humanidade, só existe um meio de repararmos o dano. Não é nas religiões. Me desculpe, religião não presta, cara.
Se você é apegado a uma religião, me desculpe, você pode ir até para o inferno com essa religião. Só existe um meio de reconfigurarmos, de repararmos esse dano. É crer no Filho que Deus enviou para nos resgatar, para nos reconectar novamente com o nosso plano original, que é estar em Deus para todo sempre. Quem crê no Filho aqui? Será que tem alguém que crê no Filho? Uau! Então seja bem-vindo ao plano original! Seja bem-vindo! Mas através de Gênesis 1, nós temos a compreensão que somos obra perfeita da mão do nosso Pai. Que você não é um produto desse mundo. E você precisa filtrar muitas coisas que você tem ouvido. Você precisa fechar a porta para caminhos que você está percorrendo. Porque o mundo está padronizando você para uma possível destruição, que pode ser tanto no presente quanto na era vindoura. Você precisa se despertar. Como eu queria que você entendesse tudo isso hoje que eu estou ministrando, cara. Você não é obra do acaso. Você não é um acidente entre um homem e uma mulher que resolveu transar e de repente, uau, você veio ao mundo, não. Ainda que você não fosse planejado na terra, Deus te planejou no reino dele. E foi Ele que permitiu você vir ao mundo, para ter uma história com final feliz. Não aceite menos do que isso. Não dê ouvidos e não dê espaço na sua psique, na sua mentalidade, na sua mente, para pensamentos que te humilham. Uau, cara! Quantas pessoas vivem em um emaranhado de problemas, porque deixou que o padrão do mundo violasse a sua originalidade. Deus está falando com alguém aqui, cara. A Bíblia diz, e Ele próprio disse, o Todo-Poderoso que nos criou: ainda que os seus pais te abandonem, eu nunca te deixarei órfão. Você tem um pai, está na hora de voltar para Ele, está na hora de ouvir a voz dele dizendo: papai chegou em casa. Quando você ouvir isso, você vai saber que você tem um protetor. Deus está reconfigurando alguém aqui. Como dizia Pitty, cantora de rock, pane no sistema, alguém me desconfigurou. Está vindo Jesus, está vindo o Cordeiro, reconfigurando o nosso sistema. Uau, está reconfigurando a sua vida ao plano original, está reconfigurando a sua essência. Amém, amém, amém. Você crê nisso? Você recebe isso? Uau, uau. Mas você precisa entender que você precisa se submeter a Deus. Não estou dizendo para você submeter a um padrão religioso, cheio de regras. Estou falando para você, sabe, se submeter a Deus. E você vai entender isso no decorrer da ministração. Mas se você insistir em viver fora de Deus, sabe esse vazio que você tem? Se transformará em um buraco sem fim. E você vai viver se auto-enganando. Você vai fingir para todo mundo que está bem. Você vai sorrir em público e vai chorar no secreto. Aparentemente, diante das pessoas, você está até sorrindo. Você está até de maquiagem, com uma bela roupa. Mas só Deus sabe o tamanho do seu vazio. E eu estou te dizendo que é somente nele e através dele que os preenchimentos ganharão forma dentro do seu vazio.
Uau. Mas você sabe qual que é o nosso problema? Mesmo sabendo que temos um pai? Sabe qual é o nosso problema? Mesmo sabendo que pertencemos a Deus? É que nós trocamos as instruções do nosso pai, que é perfeito, que é poderoso, para ouvir as instruções de seres criados, com o nosso mesmo código de série. Você já percebeu que todo ser criado tem um código de série? Você já viu isso? Todo produto criado tem um código de série. Nós também temos. E o nosso código de série é pecadores. E nós assentamos com pessoas que estão vivendo chafurdadas no lamaçal do pecado e damos ouvidos a elas. Elas se tornam os nossos mentores. Elas se tornam os nossos paradigmas, os nossos exemplos. Mas Deus, a gente acha que não, Ele não está muito certo. Não, o pastor não tem tanta razão assim. Não, a Bíblia não é toda verdade, porque papel aceita tudo. E a gente vai achando que estamos no caminho certo, mas não estamos. Está tudo errado. Está tudo ruim. Sabe? E quando a gente para ouvir pessoas que estão no nosso mesmo nível de contaminação pecaminosa, o nosso desenvolvimento natural e espiritual entra em um estado de decomposição. E aí a nossa vida vai de mal a pior. Quantos estão compreendendo isso? Uau, amém? Mas quando nós em Cristo somos reconectados ao Pai, de influenciado nos tornamos influenciadores. De sermos padronizados pelo mundo, nos tornamos o padrão de Deus na terra. Nos tornamos a morada do Deus vivo. Nos tornamos a habitação da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito. Você compreende isso? Então só existe uma forma de não sermos influenciados. Só existe um meio de mantermos o nosso posicionamento e a nossa originalidade. E eu quero ler isso com vocês. O primeiro que eu disse é compreendermos que viemos do Pai. Agora o segundo é canalizar a nossa busca. Vamos para Mateus, capítulo 6, versículo 31. Mateus 6, 31. Portanto, não se preocupem dizendo. O que é para não dizer? Vamos lá, 1, 2, 3 e... O que vamos comer, o que vamos e o que vamos. Bom, quem está falando isso aqui, pastor? Jesus. E o escritor Mateus está escrevendo as palavras que estavam ganhando forma nos lábios santos de Jesus. Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? Ou o que a gente vai vestir? Vamos lá, versículo 32. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Quem são os pagãos? São pessoas que creem em todo tipo de Deus, tenta agradar todo tipo de deuses, e eles vivem correndo atrás do comer, do vestir e do beber. Eles vivem como escravos do sistema capitalista. E assim, milhares na nossa geração, escute isso, estão se tornando escravos desse sistema. Trabalham em 3 empregos. O marido trabalha de dia e trabalha à noite. O relacionamento com a sua esposa está totalmente indo por água abaixo,
Porque ele está focado no trabalho. Ele está focado em conquistar o de comer, o de beber e o de vestir. Mas agora existe uma vírgula depois dessas coisas. Vamos ler isso junto, por gentileza? Todo mundo, vamos lá? Mas... Quem aqui é pai? Quem aqui é pai? Papai. Papai ou mamãe? Levanta a mão. Papai ou mamãe? Uau. Ninguém precisa te dizer o que o seu filho precisa. Porque um verdadeiro pai e uma verdadeira mãe sabe na hora que o menino está com fome. Não, ele está com fome. O pai entende o dialeto da criança. E o próprio Cristo está dizendo, o Pai Celestial, o nosso Pai, Ele sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Agora preste atenção aqui em mim, por favor. Se você é pai, e um bom pai, e um pai de verdade, porque existem muitos pais fake nessa geração, são pais de títulos, mas não são pais de caráter, pais de atitudes, pais de nobreza. E serve para mamãe também. Mas ok, você é um bom pai, uma boa mãe. Se você sabe o que o seu filho precisa, você cruzaria os braços? Não cruzaria. Por quê? Porque um bom pai, sabendo a necessidade do filho, o que ele faz? Supre. O pai faz da tripa, como diz, das tripas ao coração. O pai tira dele para suprir o filho, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim, claro que faz. Então, peraí, vamos lá. Se Deus, que é um bom pai, será que Ele não supriria as nossas necessidades? Será que Deus não sabe que você precisa vestir? Será que Deus não sabe que você precisa se alimentar? Será que Deus, que é onisciente, sabe todas as coisas? Será que Ele não sabe que você precisa beber? Claro que Ele sabe, mas o padrão do mundo está dizendo para você, corra atrás. Deus ajuda quem cedo madrugar. Você tem que fazer por merecer. Você tem que suar a camisa. Você tem que calejar sua... Olha, você está muito parado. Peraí, pastor. Então quer dizer que o culto hoje é para a gente virar baiano na rede? Negativo, bem que você queria. Praia, água de coco, você queria. Mas a vida não é só paraíso. A vida é suor. Mas espera aí. Então por que Deus está fazendo essa revelação em Cristo para nós? Que não precisamos correr atrás dessas coisas, porque agora vem o melhor. Agora vem o melhor. Próximo versículo. Jesus dizendo: busquem, pois, em primeiro... Vamos repetir isso? Busque, pois, em primeiro... o reino de Deus e a sua... E todas, comida, bebida, vestir, calçado, viagem, todas essas coisas vos serão... Quem quer viver isso? Quem quer viver isso? Quem quer viver? Aplaude Jesus, aplaude Jesus. Porque é uma promessa do Pai. É uma promessa de Deus para nós. Mas espera aí. Pastor, o que Jesus quer dizer para nós? Jesus, Ele quer nos despertar. Para canalizarmos a nossa busca na direção certa. Me diga uma coisa, diga para mim, se você pudesse correr atrás de algo, número 1, algo passageiro, número 2, algo eterno, você correria atrás de algo, número 1, passageiro, ou número 2, eterno? Número 2, você seria idiota se corresse atrás de algo passageiro, mas o mundo inverte os valores. O sistema capitalista, o sistema que domina o mundo hoje, ele inverte os valores.
E nós lutamos, morremos de trabalhar, abandonamos o reino de Deus, abandonamos os nossos filhos, abandonamos a nossa esposa, abandonamos inclusive a nossa própria existência, porque nós não temos tempo nem para nós mesmos, correndo atrás de coisas que ao morrermos, não levaremos. E sem falar na morte então, pastor, vou repetir, você corre, muitos correm, freneticamente atrás de coisas que não vão desfrutar. Aí na hora do caixão você vai ouvir isso aqui, ó. Tadinho, trabalhou tanto. Oh, coitado, lutou tanto pela casa dele. 1 mês ele ficou lá. Morreu. Agora o Ricardo está chegando. Vai dominar geral, vai ser festa no AP. E já era, porque você viveu o sistema do mundo, você entrou nos valores invertidos, e tudo se foi, inclusive a sua história, inclusive os seus méritos de conquistas. O que Jesus então está dizendo para nós, pastor? Canalize a sua busca na direção certa, e a direção certa se refere ao reino de Deus. A busca certa, escuta isso pelo amor de Deus, cara, me empresta os seus ouvidos agora. A busca certa está relacionada sobre o reino de Deus, um reino que é eterno, presente e vindouro. Porque esses são os 3 estágios do reino de Deus. Diga comigo eterno, diga comigo presente, diga comigo vindouro. Uau! Pastor, então como nós entramos no reino presente? Por meio do arrependimento. Quando eu me arrependo das minhas práticas que estavam me levando para longe de Deus, e qualquer tipo de prática, ok? Para quem entende, um pingo é letra. Qualquer prática, até aquelas que você diz, não tem importância, até aquelas que você diz, não tem nada a ver, poxa vida, que isso, Deus aceita tudo, uau, inclusive elas. Eu nunca me esqueço de um jovem que esteve na nossa célula, e infelizmente ele é um jovem que recai no vício do crack. E um dia nós estávamos na célula e a palavra estava muito top, nós estávamos falando de coisas eternas, e estávamos falando contra o reino das trevas, o reino do diabo. E esse jovem pediu a palavra, e ele disse assim: pessoal, essa frase, escuta, talvez você acredite numa pessoa assim, essa frase que diz, dá nada não, dá nada não, está escrito na porta de entrada do inferno, e muitos quando chegarem lá, vão ver escrito, dá nada não, senhor, aonde você chegou? Porque a gente sempre tem essa resposta, porque nós pensamos que estamos na trilha certa, pensamos que estamos na rota certa, gente, pensamos que o caminho que pegamos vai nos levar a Deus, e de fato vai. Bem disse o missionário Pedro há pouco tempo, todos os caminhos, todos os caminhos levam a Deus, uns para a honra, outros para a desonra. Então, o seu caminho que você está traçando vai te levar a Deus. Mas agora o final é que nós veremos, para a honra ou para a desonra. O que nós precisamos entender? Que entrar no reino presente, ele depende da minha consciência, compreender que eu sou pecador, e quando eu compreendo que eu sou falho,
quando eu compreendo que os meus caminhos estão me levando para longe de Deus, eu agora quero, através do arrependimento consciente, resgatar a minha originalidade, e a minha originalidade está no sangue redentivo de Cristo Jesus, que me purifica e me perdoa de todo pecado. Uau! Você compreende isso? E através da minha mudança de mente. Você não vai herdar o reino presente enquanto continuar com a sua mentalidade fixada nas atitudes que você vive no dia a dia. Me desculpe a franqueza. Você não vai herdar o reino presente enquanto não se arrepender das suas práticas. Mas tá bom, o Senhor disse que o reino é eterno, que o reino é presente e que o reino é vindouro. Então como que nós vamos herdar o reino que está por vir? O que que Jesus diz em Mateus 6? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua... Como eu posso herdar o reino vindouro? Através da justiça. Porque eu e você não merecíamos o reino de Deus. Então o que nós merecíamos, pastor? Você até que é muito bonito. Você merecia trabalhar na Globo. Porque você é bonito, charmoso, mas de fato, o que merecíamos de verdade era um inferno. Mas agora, por meio da justiça de Deus, e quem é a justiça de Deus sobre o mundo? Yeshua. Quem é a justificação dos filhos arrependidos? Yeshua. E essa justiça de Deus, que é Cristo, ela nos conecta novamente ao nosso plano original. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? É somente através de Jesus, que é a justiça de Deus sobre a terra, que nós seremos reconectados com o Pai, e de fato herdaremos o seu reino vindouro, o reino que está por vir. Uau! Mas possivelmente muitos não encontrarão esse reino. Por quê? Porque a sua busca está os distanciando do verdadeiro sentido da vida. E olhe para mim, por gentileza. O sentido da vida não está em coisas. O sentido da vida está em uma pessoa. O sentido da vida não é um automóvel 0 quilômetro. Isso é bom, mas não é o sentido da vida. O sentido da vida não é um rapaz que tanto você tenta enamorar. Não, seria até bom você desencalhar, mas não é o sentido da vida. O sentido da vida não é entrar naquela empresa para ganhar 10, 20, 50 mil. Seria bom ter um salário assim, mas não é o sentido da vida. O sentido da vida não é ficar milionário, achar um diamante. Uau, seria bom, mas não é o sentido da vida. Porque existem milhares e milhares de pessoas bem casadas, felizes, com carro, com casa, diamante, iate, mansão, jet ski, BMW, mas de fato a vida não tem sentido, porque o sentido não está amalgamado, ligado, interligado a coisas. Por isso que o sistema do mundo, cara, ele tenta inverter o valor. Você já notou que as pessoas estão perdendo o valor? Você já notou que os animais estão ganhando mais destaque do que os seres humanos? Você já notou que há muitas ONGs defendendo animais, mas não defende o ser humano? Eu fico triste com isso, porque Jesus não morreu por animais, Jesus morreu por seres humanos.
Se você deseja investir, invista em pessoas, porque o que você faz a elas terá uma recompensa eterna. Ainda que você não tenha recompensa presente. Nós falávamos do nosso restaurante popular. Nós temos um restaurante aqui, quem está pela primeira vez, há 1 ano e 5, 1 ano e 6 meses, nós alimentamos todos os dias 30, 40, até 50 pessoas já deu aqui no restaurante. Tudo gratuito, ao meio-dia o portão abre. E nós falávamos ontem, eu, pastor Mateus, missionário Pedro, nós estávamos falando sobre isso. Que a recompensa nossa não é presente. Porque infelizmente dá trabalho. Nós fazemos de tudo para termos condições de receber essas pessoas aqui todos os dias, de segunda a segunda. Mas aí o que mais me alegra é que Jesus disse o seguinte: aquele que der um copo de água fria a um dos meus pequeninos, a mim me fizeste. Então, quando nós preparamos um ambiente para que essas pessoas entrem para comer o que preparamos, estamos preparando para o próprio Deus. Então, o nosso investimento não é para agora, o nosso investimento é para a eternidade. Você compreende isso? Compreende isso? Então, de fato, talvez alguém poderia dizer: ah, pastor, mas vocês ficam ajudando quem não merece. Você merecia Deus? Ele veio por você. Pense sempre que a cruz era para você, mas Ele tomou ela no seu lugar. Quando você pensar assim, você vai querer tomar a cruz de alguém. Ok, mas vamos lá. A ausência de Deus é a degradação da humanidade. Longe de Deus, nós somos uma imagem distorcida e fragmentada. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos, ele diz que nós precisamos renovar a nossa mentalidade. Então, olha aqui, por favor, primeira coisa que você precisa compreender para resgatar a origem: compreender que você tem um pai. Segundo, você deve canalizar a sua busca na direção certa. Terceiro, você precisa transformar sua mentalidade. Vamos ler? Romanos, capítulo 12. Versículo de número 2. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo. O mundo tem um padrão. Você está comigo aí atrás? Alguém está comigo aí atrás? Ok, tá bom. Então o apóstolo Paulo está dizendo que nós não devemos nos adequar, nos encaixar. Sabe aquela peça do quebra-cabeça que nunca encaixa? É a igreja. Ela nunca vai encaixar com o padrão do mundo. A igreja será sempre uma peça que vai gerar confronto para o mundo. Porque a igreja, ela não veio para agradar. A igreja veio para confundir. Jesus não veio para agradar, porque se tivesse vindo, estava até hoje com a gente. Jesus veio para denunciar, para confrontar as nossas práticas banais. Até o dia do juízo, que Ele vai dar a sentença para cada um daqueles que zombaram do sacrifício. Vamos continuar a leitura. Mas transformem-se pela renovação da sua, para que vocês sejam capazes de experimentar, de comprovar a boa, a agradável e perfeita vontade de quem? De Deus. Você quer experimentar a perfeita, a agradável e a boa vontade de Deus? Você deseja viver aquilo que Deus tem para você? Então renove a sua mente. O que é renovar a mente, gente? É tirar tudo que é velho, jogar fora e deixar Deus trazer algo novo sobre o seu intelecto.
Porque não dá para colocar um móvel novo perto de uma quincaria, perto de lixo. O apóstolo Paulo está nos despertando para uma renovação mental. Lembra que eu disse há poucos minutos atrás, assim como pensas em sua alma, ou seja, assim como pensa na sua mente, assim você será. Então você precisa deletar. Você precisa fazer uma faxina interna. E não pense você que Deus vai vir limpar a sua vida. É você mesmo que vai pegar uma vassoura espiritual. Você vai pegar, uma lata de lixo e vai jogar tudo fora. Para que você de fato experimente aquilo que Deus tem para você. E eu posso te dizer uma notícia maravilhosa: o que Deus tem para você é incomparável. Você pensa que está vivendo o bom de Deus, isso ainda não é aquilo que Deus tem para você. Cara, você está no começo, tá bom, tá legal, mas o que Ele tem para você é coisa grande. Continua, não para, não olha para trás, não se amolde ao padrão do mundo, renova a sua mente todos os dias, se converta a Ele todo dia, abra mão de tudo e você vai viver o melhor de Deus todos os dias. Você vai chegar nesse lugar, amém? Sabe, Paulo está nos desafiando a romper, a cortar toda ligação com o padrão do mundo. O mundo tem um padrão, o mundo tem uma regra, o mundo tem uma forma de se portar. Se você deixa o seu filho ser doutrinado pelo padrão do mundo, pelo amor de Deus, aonde você vai parar? O mundo está invertido, cara. Crianças com 3 anos de idade faz quadradinho de 8, rebola na boquinha da garrafa, e os pais, uau, uhul, que top, vamos botar no Insta, vamos. Cara, você tem o que na cabeça, fezes? Tem merda na cabeça, cara? Para expor a sua criança ao mundo da sensualidade, da perversidade, da pornografia. Cara, o que os nossos filhos estão aprendendo, cara? Papai, mamãe, que dia que você pegou o celular dos seus filhos para dar uma conferida, cara? Papai e mamãe, que dia que você entrou no quarto do seu filho e começou a orar por eles, cara? Vocês viram a minha bebezinha, a Pérola? 1 ano e 5 meses. Você acredita que eu oro para o meu genro? Vai chegar daqui 20 anos. Mas eu estou gerando ele com o meu joelho no chão, cara. Porque minha filha, tanto quanto a missionária Ana, que já tem 18, não são produto do sistema infernal, mas são produto do Pai Celestial. Mas a gente acha que não tem importância, a gente acha que não tem nada a ver, e o mundo está entrando de forma louca dentro das nossas casas, e nós estamos perdendo a batalha. Há poucos dias eu vi o desespero de uma mãe, que o seu filho andava com um caderno preto chamado Caderno da Morte, de um desenho japonês. E esse menino quis comprar esse caderno de todo jeito, e ele comprou o caderno e etc. A mãe não entendeu. Mas depois de muito tempo, a mãe pegou o caderno e começou a ler. Ei! O primeiro nome era o da mãe. Quando a mãe leu o nome, a mãe ficou desorientada, porque havia uma série de nomes da família. E a mãe chamou o menino e começou a conversar com o cara. Falou: rapaz, o que é isso? Eu não estou entendendo. E o menino foi ficando apertado e etc. De repente o menino confirmou. E ele disse: mãe, é uma série japonesa de um desenho, e esse é o Caderno da Morte. Toda pessoa que tem um nome nesse caderno vai morrer, e eu quero que vocês morram. Cara, olha o que nós estamos vivendo, cara. Adolescentes que não suportam não. Ei, escute.
pais que tem que, sabe, eu não sei, pastor, como é que eu falo com meu filho? Se você não sabe falar com a sua cria, que dirá eu? Pastor, porque eu não sei como eu falo com ele, porque pode ser que ele pense em suicidar. Você está sendo refém do sistema. Converse com seus pais, converse com seus avós. Se os seus bisavós estiverem vivos, conversa com eles, porque eles sofreram nas gerações passadas, e eles eram felizes. Cara, minha mãe me contou ontem, há poucos anos atrás, a minha mãe escovava os dentes com as cinzas da fornalha da casa dela. Mas se a gente falar para os nossos filhos, usa cinza, eles batem na gente, porque tem um bando de pai tanga frouxa, pais fracos, filhos fracos. Pastor, o senhor está dizendo para mim ser grosso, rude, o Shrek? Claro que não, eu estou só dizendo para o senhor não ser um banana de pijama, é só isso. Pastor, mas está tarde. Antes tarde do que nunca. Comece. Desligue um pouco a televisão, traga um culto para dentro da sua casa. Traga Jesus para o quarto dos seus filhos. Seus filhos foram dormir, entra no quarto de madrugada, começa a orar, começa a guerrear, começa a abençoar a sua casa, começa a profetizar coisas grandes no seu lar, começa a profetizar o reino de Deus sobre vocês, e vocês viverão um futuro extraordinário. Mas a gente vai deixando tudo correr frouxo, e depois que o leite derrama, a gente quer correr. Depois que o casamento está frio, a gente quer correr. Você sabia que o amor deve ser irrigado todos os dias? Ô Tigrão, você sabia que a sua esposa está doida para comer um cachorro quente na beira da lagoa? Não precisa ser um restaurante top, não, o cachorro quente serve para ela. Porque se ela ama você de verdade, ela não está atrás dos seus méritos, ela está atrás do seu coração. Uau, paga 10. As esposas, né? Porque eu puxei seu saco agora. Ô tigresa, seu maridão só quer ver a senhora, sabe? Com um sorriso, esperando ele chegar em casa. Aí o cara chega, a senhora já está com... É Bob's na cabeça aquele trem da dona Florinda? Por isso que a dona Florinda nunca casou com o professor Girafales. Nunca casou na série. Porque mulher de Bob's na cabeça, nem Satanás pode. Meu Deus. Os padrões estabelecidos pelo sistema infernal estão tragando as nossas vidas. Estou hoje despertando você. Eu não sei se você sabe, mas existe uma guerra entre a carne e o espírito. Eu não sei se você sabe, mas quem você alimentar vai vencer essa batalha. Você quer alimentar a sua carne, você vai ser prisioneiro dela. Você quer alimentar o seu espírito, você vai ser prisioneiro dele. Vamos ler isso? Gálatas, capítulo 5. Eu estou falando sobre o resgate da origem. Falamos sobre entender quem é o nosso Pai. Falamos sobre buscarmos e canalizarmos a busca pelo reino de Deus. E nós falamos sobre renovar a nossa mentalidade. E agora eu quero falar sobre essa batalha entre a carne e o espírito. Gálatas 5,16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da... Próximo versículo. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Pastor, como que eu faço para alimentar o meu espírito?
se submetendo à autoridade de Deus. Culto é um alimento para o seu espírito. Culto é uma ativação para a sua existência espiritual. Por isso que o culto, não é dentro de quatro paredes. O culto, ele é móvel, ele é o próprio você cultuando a Deus 24 horas por dia. Você precisa entender que há uma batalha. E se você viver segundo o Espírito, você viverá para a glória de Deus. Quem quer viver para a glória de Deus aqui? Será que tem alguém? Mas se você viver alimentando a carne, se você viver segundo a carne, você também vive para uma glória, mas você vive para a glória do diabo. Então não tem nada a ver com a Bíblia, tem tudo a ver com a sua decisão. A Bíblia é o mapa, a Bíblia é o GPS, mas é você que conduz os seus passos na direção da carne ou na direção do Espírito. Pastor, qual é o nosso futuro então? Se estamos resgatando a nossa originalidade, qual é o nosso futuro? Eu quero finalizar, vamos para um dos textos mais lindos da Bíblia, Filipenses 3, versículo 20. Filipenses 3, 20, qual é o seu futuro? Qual é o meu futuro, pastor? Bom, se você sabe de onde você veio, se você sabe quem é você, se você sabe para onde vai, está aqui o seu futuro. Filipenses 3:20. A nossa cidadania, porém, está onde? Nos céus. De onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Uau! Então a nossa origem é o reino de Deus. A nossa origem é o próprio Pai. Próximo versículo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. O que ele vai fazer no futuro? Ele transformará os nossos corpos humilhados em corpos glorificados. Então, quando eu entendo quem eu sou, quando eu entendo da onde eu vim, e quando eu compreendo para onde eu estou indo, só existe um futuro: reinar com Deus, reinar com o Filho. E para reinarmos com Cristo, devemos fazer parte do seu reino. E também não podemos deixar de compreender essa revelação, que hoje nós vivemos como seres pecadores, mas está vindo um tempo que os nossos corpos receberão uma transformação gloriosa, e seremos como o nosso irmão mais velho Jesus Cristo, que tem o corpo glorificado. Você pode aplaudir Jesus? Uau, glória a Deus, glória a Deus. Pastor, então qual é o plano original? O plano original sempre foi um homem feito de barro, frágil, pequeno, simples, mas cheio da virtude de Deus. O plano original sempre foi um homem feito de barro, porém elevado ao padrão da verdadeira imagem e da verdadeira semelhança de Deus. Você quer entender se alguém tem a sua originalidade resgatada? É se o padrão de vida que ele vive na terra revela a imagem verdadeira de Deus. Sabe qual é as boas novas para todos nós hoje? Atos, capítulo 3, 21, e eu encerro.
As boas novas estão em Atos 3:21. É necessário que Jesus permaneça no céu. É necessário que Jesus permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Está chegando um tempo que Jesus vem e Ele nos transformará, pois a igreja gloriosa vive uma busca intensa para que a sua origem seja resgatada e elevada ao padrão perfeito da verdadeira imagem do Deus vivo.